toda honra, toda glória, todo louvor e todo aplauso. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e todo aplauso. Glórias, glórias ao teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, Deus de poder e grande glória. Você pode sentar. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Da bela manhã de domingo. Ô irmãos, todo dia é muito bonito, né? Todo dia tem a sua beleza. Aí o Senhor diz assim, o Senhor Jesus diz assim: basta a cada dia seu mal. Para quê? Eu não tenho que estar pensando no que, porque amanhã, não, eu vou planejar o amanhã. Vou planejar o melhor. Vou apresentar a minha vida. Mas não tem que ficar preocupado, sofrendo, porque vai ser amanhã, o que vai acontecer, o que será da gente, o que será do Brasil. O Senhor não vai desamparar não, rapaz. Agora a igreja do Senhor tem que fazer 3 coisas importantíssimas: orar, orar e orar. Amém? Olha, Jesus não decepciona. Ele não falha. Então nosso papel, nós temos que cumprir nosso papel como igreja. Sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. É isso. São as 3 principais coisas que a gente não pode esquecer. Mas eu quero nessa manhã, essa bela manhã, por gentileza, você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3. Eu quero falar rapidamente com o seguinte tema. Anota aí, viu, multimídia? Um pastor que teme a Deus. Parece uma incoerência você dizer que um pastor que teme a Deus, todos os pastores têm que temer a Deus. Graças ao nosso eterno Pai, Ele tem poder de fazer isso. Mas tem que ser um pastor que teme a Deus. E hoje nós estamos agradecendo ao Senhor desse culto de ensino e também de ação de graças por mais um ano que o Senhor concedeu ao pastor Murilo. Bem, Jeremias capítulo 3, somente o versículo 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. Eu entendo, irmãos, que o exercício do ministério pastoral, no exercício do ministério pastoral, existem 4 atividades básicas. E essas 4 atividades básicas determinam e formam as demais: oração, leitura da palavra, jejum e discernimento espiritual. Não pense que jejum não é para os nossos dias, não, é para os nossos dias também. E essas 4 atividades básicas são silenciosas, não chamam a atenção,
mas nunca podem ser negligenciadas. E essas 4 atividades, elas precisam ter prioridade no desempenho do ministério pastoral, para que seja satisfatório ao nosso Deus. E uma das coisas importantes que precisamos sempre observar, eu tenho falado sempre à igreja, é procurar estar em linha com os propósitos divinos na direção da sua igreja. Eu me lembro que quando assumi o ministério, aconteceram muitas coisas. E numa dessas coisas que aconteceram, alguns irmãos chegaram para mim e disseram assim: e aí, pastor, o que é que o senhor vai fazer? Se eu fazer? Não vou fazer nada. A igreja tem dono e ele vai resolver. Eu vou atravessar na frente dele? A gente faz aquilo que o senhor disse que é para fazer. E sempre que alguém chega para mim com alguma coisa, eu digo: se eu não tenho já uma direção, eu digo: vamos orar. Mas a gente ouve umas coisas assim, né? E aí uma vez uma pessoa disse assim: quando o senhor não quer, nem o senhor diz que vai orar. Eu digo: não, quando eu não sei, quando eu não tenho a direção. Porque não é uma empresa. Você pode ser muito bom em dirigir empresa, mas você nunca foi pastor. Você não teve experiência de pastor, você não passou 1 minuto como pastor. Você não sabe o que é. Você pensa que sabe. Eita Deus. Foi Ele quem nos chamou. E é a Ele a quem prestamos contas. Isso não significa que não prestemos contas à igreja, sim. Porém, a prestação de contas com o Senhor envolve o coração, pensamentos, palavras e atitudes em sua absoluta realidade. A gente não tem como enganar o Senhor. A gente escuta, pastor Murilo, muitas coisas. Mas a maioria, a grande maioria, seja de quem for, a gente tem que lançar sobre o Senhor. O exercício do ministério pastoral é solitário. É solitário, sim. Porque tem coisas que a gente não pode dizer para ninguém. Não fala nem para a mulher. Fala não. É só entre o pastor e Deus. O que a gente escuta no gabinete fica entre 3: a pessoa, o pastor e o Senhor. Agora, quando a coisa se torna pública, é diferente. Você pode até comentar. A atenção do pastor tem que estar centralizada, não é na igreja. A atenção do pastor não pode estar centralizado nos movimentos. A atenção do pastor tem que estar centralizada em Deus. Em Deus. E ouvir a sua voz, não poucas vezes, pode parecer algo estranho no caminho a ser percorrido. No entanto, se queremos agradar a Ele, temos que seguir rigorosamente as suas instruções, nos quesitos tempo e modo de agir. As ovelhas não nos pertencem. A gente pode falar assim: minha ovelha, pois, mas não é ovelha de ninguém não. As ovelhas são do Senhor. Nós estamos pastoreando ovelhas que não nos pertencem, mas pertencem ao Senhor. Ter um coração de pastor é amar a todos como se fosse pai, mas não é. O nosso tempo tem que ser bem dividido, para que possamos cumprir as 4 atividades básicas, sem constrangimento de qualquer outra, porque não são somente as 4. Há momentos difíceis,
somente serão ultrapassados satisfatoriamente se o pastor estiver atento ao exercício dessas 4 atividades: oração, leitura da palavra, jejum e discernimento espiritual. Há momentos alegres, momentos de regozijo, bons momentos, e esses prevalecerão sobre momentos difíceis, momentos de alegria que a igreja nos proporciona. O pastor não é uma criação humana, mas uma escolha divina. O pastor não é uma criação humana, mas é uma escolha divina. Eu me lembro que, dentro das muitas experiências, nós tivemos no retiro, e lá tinha uma determinada atividade. Nós chamamos uma irmã da igreja para ficar lá na cantina, mas o esposo dela não era crente, e ele fumava. E aí, quando fechava a cantina, que a fumaça saía por baixo da porta. Aí uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, você vai mandar ele embora agora, né? Não é? Eu vou o quê? Mandar ele embora? Como é que o senhor vai admitir uma pessoa que está aqui dentro fumando? Aí eu disse, eu sou chato. Eu digo: quem é o pastor? Você já foi pastor? A responsabilidade de quem é? É minha. Vai embora coisa nenhuma. Ninguém pode mandar em retiro da igreja. Ninguém pode mandar uma pessoa embora se não tiver a minha autorização. Ninguém. Sabe o que aconteceu? Ele não foi embora. Ficou. Deus tocou no coração. Se converteu. E hoje está na glória com o Senhor. Eu tive outra situação que as pessoas não entendem. Chegou uma mocinha, chegou para mim, ela estava tremendo. Ela disse: pastor, eu tenho um problema, eu não posso ficar sem fumar. Ficar aqui 3 dias sem fumar vai ser horrível para mim. Você não vai não, calma, eu vou embora. Vai não. Quando você quiser fumar, você vai fumar aqui, olha, juntinho da casa pastoral aqui. Tá vendo ali? Tá vendo aquela plantinha ali? O problema é acerola. Tá vendo? Tem uma cadeira ali, você senta ali. Se alguém chegar, você manda falar comigo. Tem problema. Ela se espantou. Pronto, passou, eu esqueci. Quando foi no último dia, ela veio falar comigo: pastor, olhe, eu nem encostei o cigarro na boca. Todos esses dias eu não fumei. Quando o Senhor disse que eu podia, desapareceu todo o tremor. Desapareceu tudo. Ô irmãos, nós estamos lidando com pessoas. Na sua empresa você resolve facilmente, mas na igreja não. Às vezes a pessoa diz assim: o pastor, parece que o pastor não está enxergando nada. Você que pensa. É que o Senhor está dizendo assim: fique quieto. Pronto. Não quero nem saber. Então, o ministério pastoral não é algo fácil. Deus capacita com ciência e inteligência espiritual para que a igreja seja edificada. O ministério pastoral é um trabalho de amor, mas nem sempre bem compreendido. Sabe por quê? Porque tem gente que faz melhor. Irmãos, eu vou fazer 31 anos que estou aqui como pastor. E eu digo para você: cada dia, cada hora, cada segundo é um milagre do Senhor. É um milagre do Senhor. É um milagre do Senhor. Em nosso texto básico, o Senhor faz uma promessa: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. Eu acho que foi domingo passado que eu falei sobre discernimento. A determinação divina continua a mesma. O pastor tem que ser arauto, tem que ser um arauto comprometido com a verdade que liberta, sem interesses pessoais, mas determinado para que o evangelho de Jesus Cristo seja proclamado com fidelidade.
Alguém chega e diz assim: podia abrir uma congregação aqui em tal lugar. Eu diria mesmo. Vamos saber o que é que o dono da igreja tem e onde ele quer colocar. Eu não olho, eu não quero saber o que os outros estão fazendo. Eu quero saber o que Deus está mandando fazer aqui. Mas já gostou. Para mim não tem esse negócio não de chegar e ter que falar com alguém. Pode ser grandão, não, é para todo mundo igual. Tem que ser assim. Seu Murilo, o verdadeiro pastor reflete o amor de Cristo por meio de serviço incansável. Eu tenho visto você fazer isso. Eu louvo a Deus. O pastor tem que ter um tempo que é para a família. Se você não respeita o tempo que o pastor tem com a família dele, como é que ele pode ter tempo para a sua família? Você quer que eu cuide? Quer que a gente cuide da família de vocês? Se não tem tempo para a família da gente? Quem falou isso? É por isso que no passado, filho de pastor, quando muito, era ativo na igreja. O pastor não tinha tempo para a família. Não. Tem que ter o tempo da família. É o dia do pastor. O senhor pode me atender? Não, hoje é o meu dia de folga. É urgente. Vou orar por você agora. O pastor não quis me atender? Não. Dá. Não dá para a gente estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu já tive momentos que fiz um culto fúnebre no cemitério aqui embaixo, teve que fazer outro lá no Parque das Flores, na mesma tarde. Dois lugares diferentes. E aí? Eu iniciei o meu ministério. Sabe qual foi a minha primeira atividade? Foi um culto fúnebre. Tomei posse na quinta-feira à noite, na sexta-feira de tarde tinha um culto fúnebre. Ainda o irmão que partiu tinha feito algumas solicitações e foram atendidas, mas eu tinha que estar aqui. Terminou já tarde, só deu tempo de chegar em casa, tomar banho, trocar de roupa e sair, porque era o aniversário, a festa de aniversário de 15 anos. Saí de um momento triste para um momento alegre. Haja coração. Haja coração. Haja coração. Eita. Cuidado do pastor, igreja, vai além do púlpito. Eu disse agora há pouco, olha, uma das coisas que meu pai me ensinou, deixa eu apagar, eu disse agora há pouco, uma das coisas que meu pai me ensinou foi assim, eu cresci assim: homem não chora. Depois ele teve uma experiência com o Senhor, que mudou totalmente a vida dele. E quando ele estava enfermo, eu cheguei lá em casa um dia, ele estava chorando. Aí ele me disse assim: meu filho, eu nunca imaginei que fosse tão bom chorar. Eu nunca imaginei. Tem muitas coisas que a gente pensa e que a gente vem fazendo, o Senhor mostra que é para ser diferente. Glória. O cajado do pastor aponta para o caminho e protege do lobo. Nunca, preste atenção, nunca despreze quem Deus levantou para cuidar de você e sua família. Nunca despreze. Se você tiver aí a versão Almeida, revista e corrigida, veja aí o texto de Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores. Almeida, revista e corrigida, não é essa. É porque eles mudaram. Agora sim. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.
Observai os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar contas delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eles mudaram depois pastores para líderes e para guias. Eles cederam algumas solicitações aí, mas nas versões mais antigas você vai ver sempre a palavra pastor. Então esse texto é uma convocação para que nos lembremos do papel e responsabilidade do pastor. Papel e responsabilidade do pastor. O pastor não é um trabalho comum, não, com resultados imediatos, mas eternos. Quando eu estava no escritório, final do dia, o resultado era lucro ou prejuízo. Lucro ou prejuízo. Eu tinha que atender ao cliente e mostrar o que era melhor. Tinha que cumprir todas as exigências legais do município, do estado e federal, porque algumas eram diferentes. Isso foi uma coisa que foi terrível para mim no início, porque eu ficava no final do dia: o que foi que eu fiz hoje? Qual foi o resultado? Mas o resultado, aí depois é que eu vim despertar. O resultado do dia do pastor não é lucro ou prejuízo, é vida eterna ou morte eterna. Eu passei algumas situações que já pedi perdão ao Senhor, e toda vez que lembro eu peço. Porque a gente tem que aproveitar todo o tempo que a gente tem para a gente falar que a vida eterna é uma realidade. E ela acontecerá na presença do Senhor ou fora da presença do Senhor. Se eu tenho cuidado com as minhas coisas, eu disse para vocês que o que eu tenho dura a vida toda e mais 100 anos. Tenho cuidado, eu sei quanto custa. Por que eu tenho cuidado com as coisas da igreja? Porque eu sei quanto custa e o dinheiro não é meu. E quando o dinheiro é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Não posso rasgar, porque a lei diz que não pode rasgar. Mas eu posso dar o que eu quiser, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Mas o da igreja não. O da igreja tem que ser de acordo com o que está determinado. E o Senhor honra. Nós estamos toda semana, nós temos uma responsabilidade grande com relação à reforma. E o Senhor nunca deixou faltar. Não, nunca deixou faltar. Não são poucas vezes que na quinta-feira a gente não tem dinheiro para pagar na sexta. Mas quando amanhece, o Senhor manda. Então tem que ter cuidado ou não com o dinheiro? Claro que tenho. Não é meu. No escritório não, eu fazia do jeito que eu achava, que eu entendia. Mas na igreja do Senhor não. Parece fácil para você. É só o pastor dizer e está liberado. Não é assim não, rapaz. E a gente vai prestar conta de... O pastor vai prestar conta de tudo. Tudo. E a gente acerta todas as vezes? Não. Porque nós somos humanos. Celebrar o aniversário do pastor, igreja, é uma oportunidade para refletir sobre seu chamado, sua missão e o papel da igreja em sustentá-lo espiritualmente. Não é financeira não, é espiritualmente. Financeiro é o Senhor que supre. O pastor, como as outras pessoas, quer ter um sapato novo, quer ter um carro melhor, quer colocar os filhos no melhor colégio, dentro das suas condições. Olha, antes de nascer, Deus já tinha conhecido Jeremias.
Eu vi essa frase, não é minha não. Diz assim: o verdadeiro pastor é escolhido antes de ser conhecido. O verdadeiro pastor é conhecido antes de ser escolhido. O chamado pastoral é um chamado soberano, um chamado com um propósito, um chamado com responsabilidade eterna. A palavra de Deus tem que ser transmitida com fidelidade. Aí eu volto para Almeida século 21. Atos capítulo 20, versículo 28. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que Ele comprou com o próprio sangue. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? Ao comemorarmos a vida do pastor, reconhecemos que sua vigilância preserva a saúde da igreja. Vou encerrar. Hoje celebramos ao Senhor por mais um ano de vida que Ele concede ao pastor Murilo. Agradecemos a Deus por sua vida, por seu ministério. Meu filho, eu nunca imaginei na minha vida que um dia você seria pastor. Desde quando alguém pergunta assim: quem foi que deu menos trabalho? Eu digo: Murilo. Vice deve estar ouvindo a gente. Suzane também. Ah, porque foi o mais novo? Não. Porque Deus tinha planos com ele, né? Às vezes eu dizia assim: rapaz, eu queria ter o físico desse meu filho quando eu era pequeno, porque aí o negócio ia arrebentar. Porque naquela época a gente juntava uma turma contra outra turma. Aí o que é que ia fazer? Brigava no recreio, brigava. Eu até hoje tenho uma marcazinha aqui de uma briga no recreio. Era pau. Com o corpo do Murilo, minha filha, ia arrebentar. E ele não, sempre foi manso. Deus já tinha planos, porque Ele tem planos com cada pessoa. Eu quero dizer assim: olha, igreja, eu fico muito à vontade para falar isso, sabe? Estou honrado, me sinto honrado por ter um filho que está no ministério, está aqui comigo. Estamos numa fase de transição. E por ser meu filho, quando a fase de transição avançar mais, eu não vou sair da igreja, eu vou estar. Mas ele será o pastor. E você não espere que ele faça tudo como eu faria, porque ele é outra pessoa. Quando chegar alguém para mim: olha, pastor, porque... olha, o pastor agora é o pastor Murilo. Eu vou estar aqui para ajudar, eu vou estar aqui para aconselhar. Mas ele não pode fazer tudo igual. O pastor faria assim. Mas ele agora não sou mais eu. Mas o senhor está bem, está forte? Estou bem, estou forte. A dona Damara está ali. 70 anos de idade. Quantos anos de vida produtiva ainda vou ter? Não sei. Pode ter 20. Pode ter 25. Mas eu tenho que saber. E tem que saber a hora. É fácil? Não, não é fácil. Mas tem que acontecer. Eu vou ficar aqui para semente? Vai todo mundo embora e eu fico? Faço o enterro de todo mundo? Não, quero esse negócio não, rapaz. Misericórdia. Então Deus abençoe, pastor. Que você permaneça sempre dependente do Pai Eterno. Que você permaneça sempre ouvindo
Pastor não precisa de agente secreto. A gente não precisa disso não, tá? Pastor, eu me lembro agora de uma história, tá? Real. Eu me lembro de outro, não é dessa igreja não, de outra igreja. O irmão chegou e disse assim, naquela época, crente ia ao jogo de futebol no domingo, era para ser excluído. Aí o irmão chegou, diácono, lá na outra igreja. Aí disse assim para o pastor, olha, o irmão fulano, no sábado, no domingo, de tarde, eu de propósito, fiquei lá, segui, ele foi assistir o jogo, não vou dizer o time não, o time tal. Aí o pastor disse assim, mas como é que você sabe naquela multidão ali, para entrar, aquela portinha estreita, como é que você sabe? Ah, pastor, eu também entrei e vi que ele estava lá. Ah, rapaz, você entrou, você estava lá também. Irmãos, a gente não precisa de agente secreto não. Não precisa. Deixe que o Senhor fale. Deixe que o Senhor avise. Deus lhe abençoe, meu filho. Eu fico muito feliz, né? De poder dizer que você tem estado aqui, que a gente está numa fase de transição. Fácil não é, mas o Senhor, Ele está à frente. Que Deus abençoe. E eu vou dizer o que Ele já tem dito. Ele aprendeu comigo. Eu aprendi com o meu pastor. Essa é a melhor igreja do mundo. Deus abençoe. É que novo, quem me pé.